Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa live em que a gente vai conversar sobre a função educativa da Câmara Municipal, das casas legislativas de uma maneira geral, mas a gente vai focar mais na Câmara Municipal. Vou só aguardar um minutinho enquanto o pessoal está chegando por aqui e a gente já começa o nosso papo de hoje. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem, Humberto? O R. Schneider, sejam bem-vindos. Oi, André, boa noite, tudo bom? Tiago? Tô sem áudio? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Depois me diz se melhorou, aumentei um pouquinho aqui o áudio. Será que tá bom? Qualquer coisa vocês me avisem. Então tá, vamos aquecendo aqui nosso papo enquanto o pessoal vai chegando. Então, como a gente combinou, né, que a gente conversaria hoje sobre a função educativa da Câmara Municipal. Pode ter causado algum estranhamento aí para quem talvez não conheça um pouco mais profundamente o trabalho das câmaras municipais, dos vereadores, mas diferente do que se imagina, os vereadores não ficam só limitados ao trabalho de fiscalizar e de legislar. Até citei nos meus stories ali hoje que já é bastante coisa, né? Se realmente o vereador fizesse um trabalho bem feito na função de fiscalização e na função de criação das leis, a gente já teria muita coisa para ser feita, né? Mas o trabalho do vereador vai muito além disso. Tem muitas outras funções, outras linhas aí de atuação, de atribuições, que às vezes acabam não sendo muito aproveitadas, muito exploradas, acabam sendo até negligenciados de alguma forma, né? E uma dessas funções é a função de educação que a gente vai conversar hoje. Boa noite, queridos! Mas como assim, Renata? Função de educação, quem promove a educação não é o executivo, né? Que cuida das escolas, que cuida das creches e tal. Sim, claro, com certeza. Mas aqui a gente está falando de uma educação um pouco diferente, de uma educação mais voltada para a cidadania, para a educação política, né? Para nossa relação em sociedade, nossa convivência em sociedade, que muitas vezes são assuntos que a gente não tem na escola. Muitas vezes não, grande parte das vezes a gente não tem isso na escola formal, né? Principalmente nas escolas públicas. Em algumas escolas particulares, a gente até vê os estudantes tendo mais acesso a outros conhecimentos que não aquelas disciplinas tradicionais, né? Eles acabam estudando empreendedorismo, finanças, política, filosofia, sociologia, enfim. Nas escolas públicas já é um pouco mais limitado. Então, por conta dessa carência, por conta desse problema histórico, um problema cultural, um problema social, enfim, não sei como que a gente pode caracterizar, mas é um problema das mais diversas áreas, né? O fato de a gente não ter esse tipo de conhecimento nas escolas, educação política, educação para a cidadania, né? Agora tem um servidor que nomeou esse tipo de conhecimento como educação para a democracia, que eu achei incrível essa denominação. Como a gente não tem isso nas escolas formais, especialmente nas públicas, a Câmara Municipal, as Assembleias Legislativas podem sim fazer essa frente, né? Levar esse trabalho por ser uma casa política, por ser uma instituição representativa e que tem essa possibilidade. E o que dá essa legitimidade, o que dá esse direito, né? Essa legitimidade para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa fazer isso, fazer essa função? Bom, as escolas do Legislativo, para quem não conhece, elas são escolas de governo, né? Quando a gente fala em escola de governo, a gente não está falando só das escolas do executivo. Quando a gente fala em governo, a gente pensa no poder executivo, né?
mas não necessariamente. Escola de governo, digamos, é o gênero e a escola do legislativo é a espécie, tá bom? Essas escolas que são vinculadas às instituições públicas, elas estão previstas lá na Constituição. Então, não foi alguém que acordou com vontade de, vou criar uma escola do legislativo na Câmara. Não, elas estão previstas na Constituição. Para quem quiser depois dar uma olhadinha na Constituição, quiser dar uma lidinha melhor sobre isso, dá uma espiadinha lá no artigo 39, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, que vai estar lá que as escolas de governo são órgãos, né, criados, são instituições criadas, órgãos, eu diria, para levar a formação, aperfeiçoamento profissional, levar profissionalização para os agentes públicos. Então, inicialmente, as escolas de governo, elas surgiram com esse intuito de levar de qualificar os servidores, né, as equipes, as pessoas que fazem parte da administração pública, porque nesse momento, no início da final da década de 80, começo da década de 90, a gente vivia o paradigma ali da administração gerencial, né? E aí a administração pública quis também entrar nessa mesma onda, nesse mesmo circuito de tornar a administração pública mais eficiente, mais voltada para resultados e tudo mais, e previu ali, foi feita uma emenda à Constituição que previu a criação de escolas do Legislativo justamente para isso, para profissionalizar mais o serviço público, certo? Então, a escola do Legislativo, na verdade, a gente já tinha até a escola do Legislativo antes disso, antes de surgir essa emenda à Constituição em 98, que surgiu em 98, essa previsão constitucional, nós já tínhamos escolas do Legislativo, inclusive a escola do Legislativo mais antiga que a gente tem, e que ela acaba sendo referência, assim, para várias escolas, é a Escola de Minas, né, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eles foram pioneiros nisso. Aí, a partir da criação da Escola do Legislativo de Minas, várias escolas foram sendo criadas. Aí, depois de 10 anos, praticamente todas as assembleias legislativas já tinham as suas escolas, aí algumas câmaras municipais também, os tribunais de contas, enfim. Então, praticamente, não todos, né, mas grande parte dos órgãos públicos, dos 3 poderes, tem as suas escolas, né? E por essa carência que eu comentei com vocês inicialmente, de a gente não ter no ensino regular esse tipo de conhecimento que é tão importante para a cidadania, para a democracia, foi que a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo colocou lá no seu estatuto que também seria papel das escolas do Legislativo fornecer esse tipo de assunto, de formação, de curso que seria educação para a cidadania. E a partir daí, então, começaram a surgir esses programas, né? Vereadores mirins, Parlamento Jovem, Câmara Mirim, e cada Câmara Municipal aí tem a sua nomenclatura, a sua denominação, as suas características, né? Mas antes de a gente falar desses programas, que eu acho que tem gente aqui querendo saber como que faz para implementar, né, esse tipo de programa na Câmara Municipal, acho que é importante falar, então, qual que é o papel da Escola do Legislativo, seja na Câmara Municipal ou seja na Assembleia Legislativa. Tô vendo que tá rolando alguns comentários aqui, vou parar bem rapidinho só para dar uma lida, ver se tem alguma dúvida e a gente já continua. Boa noite, Renata. Essas escolas são mantidas pelas câmaras? Sim, Elizabeth. As escolas do Legislativo da Câmara Municipal, elas são vinculadas à Câmara, né, da Assembleia vinculada à Assembleia, do Tribunal de Contas ao Tribunal de Contas e assim por diante. Então, elas são mantidas, sim, com essa verba do próprio Legislativo. Os duodécimos do Legislativo, né, eles têm que gerir de forma que a escola do Legislativo consiga manter os seus programas, tá bom? Até é um ponto bem importante que você tocou, até que tinha deixado para falar, ia deixar para falar isso no final, mas já que você tocou nesse assunto, Elizabeth, acho importante a gente falar que as escolas do Legislativo, elas não têm um padrão, né? Elas não têm um modelo, digamos assim, de escola. Todas têm um programa tal, tem que ter a formação tal, não. É claro que o programa Vereador Mirim é o primeiro programa que normalmente as escolas criam, porque ele caracteriza muito, né, o trabalho da escola do Legislativo.
e como está bastante disseminado, então é até mais fácil de você conseguir modular o que é feito em outra Câmara e trazer para a sua realidade. Mas as realidades das escolas do Legislativo são as mais diversas, né? E isso por várias questões. A gente tem realidades muito distintas, municípios muito diferentes, com recursos muito diferentes, daí, consequentemente, a Câmara acaba tendo também, né, menos ou mais recursos, porque, não sei se todo mundo sabe, mas o recurso que mantém a Câmara Municipal é um percentual da receita do município. Então, se o município tem uma receita muito baixinha, consequentemente o Legislativo vai ter uma receita menor e, consequentemente, a escola do Legislativo vai ter um pouco mais de dificuldade de implementar coisas, de ter uma equipe, de ter mais condições, né, de ampliar esse trabalho. Muitas nem têm. A gente tem hoje, mais ou menos no Brasil, 210, pouco mais de 210 escolas do Legislativo de câmaras municipais. De assembleias legislativas, todas as assembleias têm escolas do Legislativo, né? Claro que a realidade da assembleia é um pouco diferente, tem mais recurso à disposição, tem uma outra estrutura de pessoal, né? Não dá nem para comparar. Inclusive, muitas escolas da assembleia, inclusive a que eu trabalhei aqui até pouco tempo, eu estava na escola, agora que eu mudei de setor, mas até pouco tempo a escola do Legislativo da Assembleia costuma dar suporte para outras escolas, para as escolas das câmaras municipais, né? Não suporte financeiro, mas suporte no sentido de levar os programas, levar a formação vereadores mirins lá para as câmaras municipais, para incentivar a Câmara a ter esse trabalho, a levar esse trabalho para os municípios, né? Então, se a sua Câmara, nesse momento, não tem esses programas, não tem condições, não está no momento adequado para implementar a escola, procure a Assembleia do seu estado, que provavelmente vai ter algum programa de parceria, de incentivo, para que as câmaras possam realizar esse trabalho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, que alguém tenha falado algo. Pessoal só chegando, beleza. Acabei deixando passar aqui as mensagens, depois eu não consigo mais acompanhar. Então tá. Então, qual que é basicamente a função das escolas do Legislativo? Apesar de ela ter nascido com o propósito, como a gente viu, né, de qualificar os servidores, fazer com que os servidores viabilizem um melhor trabalho dos parlamentares, consiga dar um bom atendimento para a sociedade dentro das atribuições do Poder Legislativo. Claro, né, o trabalho do Poder Legislativo ele acaba sendo bem diferente do trabalho do Executivo, muitas vezes não atende diretamente a sociedade, muitas vezes, em algumas situações sim, né? Mas é importante que esse corpo funcional esteja muito bem qualificado para dar esse suporte técnico aí para a atuação dos vereadores, para que, consequentemente, a gente tenha aí a produção de boas leis, né, de leis de qualidade, para que o vereador consiga fazer um bom trabalho de fiscalização no município. Tudo isso passa por qualificação, tanto dos servidores quanto dos próprios vereadores. Então, a Câmara ela tem que pensar sempre nessas linhas de atuação, né? Qualificação dos servidores, uma qualificação mais técnica, profissional e uma formação mais política para os líderes políticos, para os representantes, para os vereadores, né? Não só para os vereadores, para líderes comunitários também numa abordagem mais de formação política. Então, como eu falei, isso vai variar muito da necessidade, do foco daquela casa legislativa, do que é mais importante para essa casa legislativa. Se talvez a sua Câmara tem uma equipe muito pequenininha de funcionários, de servidores, você não vai dar todo o seu foco para a formação de qualificação de servidores, você vai talvez dar um foco maior para a capacitação dos próprios vereadores, né? E assim por diante. Tem Câmara, por exemplo, que nem tem formação de vereadores, por exemplo, é só de servidores, porque a demanda maior é essa. Então, tudo vai variar conforme a sua realidade aí, né? Então, esse letramento político, né, para a sociedade em geral, é um trabalho muito importante que, como eu falei no início e muitos chegaram depois, né?
Muitas câmaras acabam negligenciando isso, não fazendo, mas esse trabalho de letramento político, que é uma expressão que um servidor lá da Assembleia de Minas usa, esse trabalho de letramento político, de educação política, é importantíssimo para a própria Câmara Municipal, porque você tendo a sociedade mais letrada politicamente, educada politicamente, você consegue trazer a sociedade para mais próximo da Câmara, para fortalecer as pautas, fortalecer as lutas, né? Fortalecer os debates, as conquistas que a Câmara, as bandeiras, enfim, que os vereadores estejam aí encampando e levantando, né? Então, para você ter as pessoas do seu lado, o cidadão precisa entender o que é a Câmara Municipal, entender o que faz o vereador, o papel do vereador, as instituições, como as coisas funcionam. Porque se a gente não tiver essa compreensão, e grande parte da sociedade não tem, né, essa educação política, a gente não vai se interessar, a gente não vai querer apoiar o vereador, a gente não vai nem se engajar com o que está acontecendo na Câmara. Então é um trabalho que precisa acontecer, um ciclo que precisa acontecer para que aos pouquinhos a gente venha trazendo, aproximando, né, as pessoas da Câmara Municipal. E a Escola do Legislativo é uma forma, tem um potencial enorme de abrir as portas da Câmara Municipal, abrir o Legislativo para a sociedade, porque você está oferecendo, como o trabalho de fiscalizar, de legislar, né, às vezes acaba sendo um pouco burocrático ali no dia a dia, em que pese tenha tudo a ver, lógico, com a nossa vida, mas às vezes a gente acaba não vislumbrando uma abertura para a participação de alguns trabalhos mais burocráticos. A Escola do Legislativo pode fazer essa abertura, pode mostrar que não é isso, que a Câmara de Vereadores não é um órgão burocrático, é um órgão político, e por ser político, ele tem que ter, sim, a participação de todo mundo, né? A abertura de todo mundo. Então, a Câmara Municipal, para fazer essa abertura, permitir essa aproximação, pode abrir mão de vários programas, dentre eles o próprio Vereador Mirim, como eu já citei, que é um programa que é sucesso, assim, grande parte das câmaras que tem o programa Vereador Mirim é muito positivo, o resultado é incrível, porque tem todo um trabalho de envolvimento da comunidade, de envolvimento das crianças, dos jovens, dos adolescentes, aí depende da faixa etária que a escola trabalha, normalmente são alunos do ensino fundamental, mas também pode ser do ensino médio, enfim, né? Vai de acordo com o que prevê aí o ato que criou o programa. E aí você envolve a escola, né, onde os alunos estão matriculados, você envolve os pais, você envolve toda a comunidade escolar. Então, faz essa aproximação entre o vereador adulto, né, o vereador e o vereador mirim, né, mostrando para essas crianças, para esses jovens que, olha, esses vereadores são pessoas comuns, como a gente, e pode ser, nós podemos estar lá naquelas cadeiras daqui a pouco, né? Então gera um senso assim de responsabilidade pública, coletiva, muito, muito interessante. Aqui acompanhei bastante tempo aqui, não trabalhei diretamente no programa Parlamento Jovem, a minha colega lá que era a gestora desse núcleo, eu era gestora do núcleo de qualificação profissional, mais voltado para os servidores da Assembleia e das câmaras também. Mas eu acompanhei de perto por muitos anos esse trabalho e, assim, é transformador. Os jovens que chegam para o programa, né, no início, ali na parte de seleção e tal, e esses mesmos jovens, quando eles saem do programa, quando eles encerram ali todas as etapas e tal, são outras pessoas. São outras pessoas completamente diferentes, o discurso é outro, o debate é muito mais qualificado, a visão crítica de tudo, da comunidade, da sociedade. Então, assim, é poderoso. E por ser tão poderoso que muitas vezes não é interessante para algumas pessoas, né? Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que pensam dessa forma, que preferem manter esse conhecimento fechado, né, as 7 chaves, para que isso não vá para a sociedade, isso não reverbere, às vezes, contra eles próprios, né? Então, por isso que muitos programas tão valiosos como esses, que as escolas podem encampar, acabam sendo abafados e não divulgados, né? Para que a sociedade não cobre isso dos vereadores,
porque eles sabem que o resultado é muito grande, é muito positivo e, de novo, muitos não têm interesse que isso aconteça. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelos comentários. O vereador Erivaldo disse: a sociedade não está interessada em acompanhar o trabalho das câmaras, com isso ficam sem saber qual lei está sendo votada, com isso ficam sem saber seus direitos. Exatamente, vereador, é um ciclo, né? As pessoas não estão... Será que as pessoas não estão interessadas porque a Câmara não possibilita essa abertura, não dá essa abertura, não fala a linguagem das pessoas, não mostra, olha, a gente tem possibilidades reais aqui de vocês participarem. A gente tem programas para os filhos de vocês sentarem aqui nessa cadeira de vereador, que é o vereador Mirim, né? Que os alunos vão lá, sentam na cadeira, debatem, criam um projeto. Depois eu vou passar aqui rapidinho como que funciona o programa. A gente tem essa possibilidade, a Câmara é de vocês. Então, assim, será que as pessoas não se interessam porque a gente não fala, ou a gente não fala porque agente legislativo não divulga, não abre porque as pessoas não se interessam, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu sempre penso que a maior responsabilidade é nossa enquanto membros integrantes do Legislativo. A gente nunca pode jogar a responsabilidade para o povo. As pessoas não querem saber mesmo, então eu vou continuar aqui fechado no meu gabinete, protocolando, né, carimbando os projetinhos do prefeito e fazendo só o arroz com feijão, e daqui a 4 anos eu vejo o que eu vou fazer para me reeleger, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente sempre tem que se colocar na posição de responsáveis, dos maiores responsáveis por esse processo, né? É claro que sempre vai ter quem não tá nem aí mesmo, pessoas desinteressadas mesmo, mas muitas pessoas querem participar, querem se aproximar, mas não sabem como fazer, não sabem nem como entrar na Câmara Municipal. Tem pessoas que nunca nem entraram, nem pisaram na Câmara Municipal. Na Assembleia Legislativa, ali onde eu trabalho, muito menos. As pessoas têm até medo. Eu tinha medo de entrar quando eu entrei na Assembleia pela primeira vez. Assim que eu fui aprovada no concurso, eu fiquei completamente deslocada, perdida, me sentindo... Parecia que aquilo não era pra mim, parecia um lugar muito elitizado, muito de gente poderosa e tudo mais. E o que eu tô fazendo aqui, né? Eu, neta de pescador e filha de pedreiro, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar de gente, né? De gente da elite. Então, assim, essa sensação as pessoas comuns sentem ao entrar numa instituição, né? Numa instituição pública, numa instituição política, especialmente, porque a gente se fechou, né? Propositadamente, assim, ao longo dos anos aí, os órgãos públicos, especialmente os políticos, se fecharam por N razões. Então, a gente precisa repensar isso. E a Escola do Legislativo, de novo, é um grande meio de a gente quebrar isso, de a gente quebrar essa barreira, quebrar esses muros, né? Que existem entre a sociedade e o poder legislativo. Oi, Adriano, tudo bem? O Adriano, eu quero apresentar este projeto em meu município, muito legal, Adriano. Depois eu vou disponibilizar um modelo de criação de uma escola do legislativo, que, aliás, elas são criadas por meio de projeto de resolução, né? Eu vou disponibilizar um projeto para quem quiser depois discutir aí na Câmara, apresentar essa proposta na Câmara para quem sabe criar uma escola. Eu vou disponibilizar um arquivo, um projeto prontinho para vocês, só depois, claro, né, fazer as adaptações e tal, no meu canal do Telegram, tá? Eu criei um canal no Telegram criei hoje, só para eu conseguir disponibilizar alguns arquivos, porque aqui pelo Instagram eu não consigo disponibilizar nada para vocês, não tem espaço para isso aqui. Então, criei esse canal para mandar arquivos, mandar PDFs, mandar materiais que eu acho importantes sobre o legislativo para vocês. Então, quem quiser esse material, fazer esse download desse material, aqui na minha bio, a bio ali, o iniciozinho do meu Instagram, né? Eu explico porque outro dia me perguntaram onde que era a bio, então, né, a gente pensa que... A gente sempre acha que o outro, que é muito óbvio, e o que é óbvio pra gente, às vezes não é pro outro.
A bio é o início do Instagram, quando você entra na minha página ali, onde tem meu nome, onde tem a descrição do que eu faço e tal, né? Tem um linkzinho, ali tá o link do meu Telegram para vocês pegarem o download que eu vou colocar lá amanhã, tá? Não coloquei ainda não. Humberto tá falando que na Câmara dele tem o Parlamento Juvenil, que bacana, Humberto, já tinhas me contado uma vez, né? Que legal. O Humberto vai dar uma olhada na PEC 32. Não acredito que prospere a revogação do artigo 39. Ah, vocês estão falando sobre a revogação do artigo 39 dessa reforma administrativa, né? Pois é, para quem não tá por dentro, eu vi que alguém comentou, o Humberto comentou, mas deve ter rolado isso aqui aqui nos comentários, né? Essa proposta de reforma administrativa aí que tá aí para acontecer, né? Uma das propostas, uma das alterações da Constituição é justamente remover esse parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição, que prevê ali a criação das escolas do Legislativo, escolas de governo, que também, né, a escola do Legislativo é uma escola de governo, e que fala, né, que para a progressão na carreira, os servidores públicos precisam passar por formação nessas escolas. Então, este governo, né, atual quer tirar esse peso, essa importância das escolas do governo da Constituição. Eu acho bem difícil, também concordo ali com o que o Humberto falou, acho bem difícil isso acontecer. E mesmo que isso venha acontecer, mesmo que eles tirem esse artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, nada impede de os órgãos públicos continuarem dentro das suas escolas, mantendo esse trabalho nos seus órgãos, tá? Não vejo impedimento nenhum para isso, tá bom? Então, claro, se com a previsão na Constituição, às vezes já é mais difícil, né? É difícil de a gente ter, pode ver, só 200 e poucas câmaras tem escola do Legislativo, imagina sem isso na Constituição, então acaba desestimulando. Já não tem interesse político, muitas vezes, né? Daí não tem na Constituição. Então, assim, acaba desestimulando essa questão da qualificação, da formação, desse cuidado com a capacitação dos servidores e principalmente o trabalho das escolas do Legislativo, que vai muito além da questão da capacitação dos servidores, né? Tem muitos órgãos, por exemplo, os órgãos do Executivo, que têm as suas escolas de governo, né? O foco deles acaba sendo mais a qualificação do quadro mesmo de servidores, a escola do Ministério Público, a qualificação dos promotores, dos servidores do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Os tribunais de justiça também têm as suas escolas, não é só o Legislativo e o Executivo, não. Todos os poderes têm as suas escolas. Tribunal de Contas tem as suas escolas de contas, né? Antes tinha a ESAF, né, que era a Escola Superior de Administração Fazendária, que agora está tudo junto com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que é do Executivo Federal, né? Então, assim, essas escolas, em que pese elas tenham também atividades para fora, para os cidadãos de uma maneira geral, mas as escolas do Legislativo, fundamentalmente, elas estão hoje em dia elas nasceram para qualificar os servidores do Legislativo, mas hoje elas estão muito mais focadas na educação para a cidadania, na formação política de jovens e adultos também, né, do que a qualificação do servidor. Então é um trabalho muito importante, que eu acho que essa retirada da Constituição vai sim desestimular, o que é lamentável. Nossa, se isso acontecer, assim, vai ser muito lamentável, né? Mais uma coisa assim péssima que vai acontecer no nosso país. Só que não vai ter, as escolas não vão ter que fechar suas portas. É isso que eu tô querendo dizer. O Adriano falou que defende que o Legislativo precisa se renovar, com certeza. A Márcia. Oi, Márcia, tudo bem, querida? Precisamos de um norte a seguir, parabéns, obrigada, sou candidata em Arapongas, muito sucesso na tua candidatura. Gente, eu não vejo a hora de chegar a essas eleições, assim, ó, pra ver os meus seguidores aqui, o pessoal que eu acompanho, que eu tô acompanhando o trabalho, serem eleitos, ver vocês começando o mandato, fazendo um trabalho legal. Tô vendo uma galera, assim, com muita vontade de realmente
fazer coisas novas, agir diferente, repensar toda a nossa política, nossa forma de fazer política. Tô super empolgado em ver as candidaturas de vocês aí tendo sucesso. Renata, muito obrigada pela sua orientação, muito bom o seu projeto. Obrigada, vereador, obrigada, fico bem feliz. Contem aqui comigo sempre, viu? Eu quero participar do Telegram. Quem quiser participar do Telegram, tem que baixar, para quem não tem ainda, baixem o aplicativo no celular de vocês. Gente, é uma ferramenta assim, ó, incrível, maravilhosa. Eu descobri, assim, eu já conhecia o Telegram, eu já tinha alguns grupos ali e tal, mas eu não era muito... Aí agora eu comecei a pesquisar, a dar uma fuçadinha ali, achei muito boa. Inclusive a ferramenta é uma ferramenta para vocês aí, para depois vocês usarem aí com os eleitores de vocês, compartilharem as informações dos mandatos de vocês por meio do Telegram. É claro que muita gente ainda usa o WhatsApp, mas o Telegram ele tem muito mais funcionalidades do que o WhatsApp. Ele tem muito mais espaço para você enviar vídeos grandes, fotos mais pesadas, não perde qualidade. É assim, incrível. E vocês podem usar também depois no mandato aí, que para fazer uma comunicação, agora, claro, ainda na campanha, mas depois também no mandato, para fazer uma comunicação aí bem legal com o pessoal aí do município de vocês. Quero mostrar aqui na nossa câmera, a Ana. Ai, Ana, foi contigo que eu conversei no direct, que eu fiquei de te mandar o modelo, não te mandei, né? Poxa, desculpa, mas eu vou colocar ele no Telegram, tá bom? As assembleias poderiam sugerir aos municípios a criação da escola do legislativo. Sim, Humberto, verdade, mas muitas assembleias fazem isso, tá? Inclusive, nós aqui na Assembleia de Santa Catarina, a gente tem até um manual, um livrinho, um manual, que eu posso até colocar o link também para vocês no Telegram, se vocês quiserem. Eu acho que eu tenho essa versão em PDF, tem que dar uma olhadinha ali nos meus arquivos, orientando as câmaras municipais em como implementarem as suas escolas. Todo o passo a passo, até modelo de resolução, tudo bonitinho, tá? Para a criação das escolas. Deixa eu ver o que eu tinha mais separado aqui para conversar com vocês. A questão do orçamento, que até alguém já tinha puxado o assunto ali, a gente conversou, que o orçamento varia muito. Então, tem muitas escolas do Legislativo que são criadas uma empolgação, porque o presidente da escola, da Câmara Municipal quer deixar uma contribuição, quer deixar um legado para a escola, vamos criar uma escola para o município, vamos criar uma escola do Legislativo. Mas aí cria a escola, faz uma resoluçãozinha lá, cria a escola, mas não dá condição para essa escola funcionar. Então, assim, precisa da vontade política? Precisa, porque uma escola só sai do papel quando tem vontade política. Lembrem que a gente está numa casa política, então qualquer decisão vai ter que ser consensual, vai ter que partir da vontade dos vereadores, né? No nosso caso, dos deputados, e no caso das câmaras, dos vereadores. Então, assim, os nossos chefes são os parlamentares. Então, a decisão vai vir sempre a partir deles. Claro, a ideia pode vir de nós, né, servidores, técnicos, que temos ali, que temos o suporte, mas a coisa só vai acontecer partindo dessa vontade política. Mas não adianta o presidente dar um canetaço lá, vamos criar uma escola, aí não tem um servidor técnico qualificado só para tocar a escola do Legislativo, aí fica tirando o servidor do seu outro setor lá, onde ele trabalha, para fazer um bico ali, faz um cursinho aqui qualquer na escola do Legislativo. Não, gente, a escola do Legislativo, ela tem que ser a menina dos olhos, no meu ponto de vista, né? A menina dos olhos da Câmara. Porque o que se pode fazer por meio da escola do Legislativo é incrível. A Câmara pode ir até a comunidade. Isso é poderosíssimo, né? Levar a informação, mostrar para as pessoas o que é a Câmara Municipal, e a escola que vai fazer isso. Então precisa ter método, precisa ter um documento de criação da escola, que vai ser um projeto de resolução, e nesse projeto precisa ter toda essa organização. Claro que você não vai criar uma estrutura enorme se a sua Câmara é pequena, tem 9, 11 vereadores, que 85% dos municípios do Brasil tem entre 9 e 11 vereadores. Então é claro que você vai ter uma equipe enxutinha, mas é importante que essa equipe seja uma equipe que
pense a escola a curto, médio e longo prazo, né? Se não for alguém da área da educação, se não tiver nenhum servidor da área da educação ali, o ideal é que fosse pelo menos uma formação acadêmica, né, de preferência, mas essa pessoa pode passar por uma qualificação para isso. Essa pessoa pode ir, por exemplo, visitar uma Assembleia Legislativa, visitar a Assembleia do seu estado, se tem uma escola bastante atuante, ou visita a Escola de Minas, aqui em Santa Catarina, né? A nossa, modéstia à parte, é uma excelente escola. Visita alguma escola assim já com uma história, já com todo um trabalho consolidado, para que você possa levar. E para isso precisa ter dedicação exclusiva. Não dá para ficar pegando um quebra-galho de outro setor, porque senão a escola não vai funcionar. Aí daqui a pouco você está com uma escola que na verdade não é escola, é só um puxadinho ali, é um cantinho ali de uma salinha que colocaram um estagiáriozinho só para fazer de conta que tem, porque o presidente quis criar a escola, né? Então é importante dar esse valor, né? E a gente vê isso, muitas escolas legislativas sendo criadas sem o devido valor, sem o devido reconhecimento, que é um reflexo do nosso país, né? Que não valoriza a educação, então como que a gente vai querer que essas escolas legislativas sejam valorizadas? Então, nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade, isso se reflete também dentro dos legislativos em relação às escolas, né? Tem muitas escolas que, infelizmente, o presidente, os vereadores acabam usando essas escolas com outros interesses, com intenções político-partidárias, porque sabe que a escola tem um alcance na sociedade, nas comunidades bem importante, então acaba usando isso como um palanque eleitoral, né? Infelizmente, isso acontece bastante, não só nas câmaras, na Assembleia também, né? Então, a visão do gestor, a visão de quem vai estar à frente da escola é fundamental, vai determinar o sucesso, a implantação, a continuidade desse projeto que é tão maravilhoso. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Preciso analisar esse projeto, legal. Depois, Jeruska, sim! Criei o Telegram. Aliás, criei o Telegram um pouco não, né? Por incentivo da Jeruska, que me falou, cria um canal no Telegram. E aí eu fui lá e criei, ó. Viu, Jeruska? Segui teus conselhos, criei meu canal no Telegram. Ela tá dizendo que na câmara dela também tem, que bacana. Depois conta um pouquinho aqui pra gente como é que é a experiência aí. Deixa eu ver, meu Deus, eu tô lá em cima ainda com as mensagens, Senhor. Renata, irei visitar assim a escola da sua região. Adriano, vem aqui me visitar, que eu não tô mais na escola do Legislativo, mas eu te levo lá para conhecer toda a escola, tenho muitos amigos lá ainda na escola, inclusive vou agora fazer alguns projetos. Estamos conversando para fazer alguns projetos juntos lá na escola do Legislativo, mesmo eu não estando mais na escola. Estou sempre com o meu pezinho lá, né? Criar e colocar para funcionar concursos para funcionários e para a população com bastante seriedade. Exatamente. A gente tem que pensar sempre nesse trabalho como um trabalho, assim, exclusivo, um trabalho... A gente tem que pensar como... nas escolas formais, a gente não dá atenção, né, para a formação dos professores, para seleção e concurso, enfim, desses professores. É claro que não vai chegar nesse ponto na escola legislativa, apesar de que em Minas Gerais, a escola de Minas Gerais, eles têm concurso específico, a Assembleia, né, faz concurso para professor da escola legislativa, assim, de tão grande, de tão consolidada que está essa estrutura, né? Nós não chegamos nesse ponto ainda, mas enfim. Então, o que eu quero reforçar com vocês é isso, né? A importância de a gente valorizar a educação para a cidadania, esses projetos que a Câmara Municipal pode encampar. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Aqui em Uruguaiana, a escola de Uruguaiana... exerço a função de diretor da escola sem deixar de realizar minhas atividades para quais fiz concurso. Que bom que você consegue conciliar os dois, né? Mas o ideal, você é diretor, então você deve estar com um bom tempo aí da sua carga horária dedicado para a escola, imagino, né? E o ideal é isso mesmo.
Aqui o colega falou que ele é diretor da escola do Legislativo. Então, assim, isso muda, tá? Tem escola que tem um diretor, ou que tem um coordenador, que tem um gerente, enfim, tem escolas que tem um parlamentar à frente da escola, né? Ele é o líder político, digamos assim, da escola. Aqui na Assembleia, por exemplo, o presidente, a presidente, agora uma mulher, a presidente da escola do Legislativo é uma deputada, né? Ela é a presidente, mas quem coordena, na verdade, quem faz a gestão é um servidor, né, que pode ser comissionado, pode ser indicado pelo próprio, porque os nossos coordenadores não são necessariamente efetivos, então um coordenador indicado ou não, servidor efetivo ou não, vai coordenar a escola. E essa estrutura ela tende a se repetir em outras escolas, né? Tem o presidente, que é um parlamentar, e tem um servidor que vai fazer mesmo o trabalho técnico, né? Fazer a gestão, tá? Essa é uma situação meio polêmica, tem aqueles que dizem que isso é bom, tem gente que diz que isso é ruim, tudo depende, né? Pode ser bom se você tem um parlamentar para dar um suporte, para incentivar, para lutar politicamente para que essa escola cresça. Por exemplo, aqui a atual presidente, uma deputada, ela já foi, antes de ela ser deputada, ela era servidora da Assembleia, ela era comissionada, ela foi coordenadora da escola do Legislativo, coincidentemente. Então, ela conhece muito bem o trabalho da escola, ela valoriza a escola, ela acredita no projeto da escola. Então, ter essa parlamentar como presidente é muito importante para nós, porque a gente vai ter incentivo, a gente vai ter quem defenda os nossos projetos perante a presidência, perante os outros deputados, né? Agora, por outro lado, você pode eventualmente ter um parlamentar presidente que só quer usar a escola com um interesse político partidário, porque a escola faz muitas atividades fora, né? Agora não por causa da pandemia, mas muita atividade fora nas regiões, eventos enormes, né? Que a gente reunia muitas pessoas. Então, para quem tem outras intenções, pode tranquilamente usar isso como um palanque eleitoral, como eu falei, né? Então, muitos acabam usando a escola para isso, né? O que é péssimo, né? Pra gente que tá lá fazendo um trabalho técnico, isso é muito ruim, mas a gente vê que acontece. Certo? Criar e colocar para funcionar. Jaguariúna não tem, mas sendo vereador vou entrar com esse projeto, temos que abrir os olhos da população. Exatamente. Então, assim, é sempre bom você levantar esse debate, levanta esse fato político aí no município, levanta essa questão, essa necessidade, discute e leva isso para dentro da Câmara, debate com os vereadores, né? Apresenta os benefícios disso para todos os vereadores, né? Porque é claro que, poxa, é uma casa política, a gente tem que ser realista, né? É claro que os vereadores vão ser beneficiados politicamente com um trabalho desse. Porque você vai reunir as famílias dos alunos, por exemplo, do Parlamento Jovem, do vereador Mirim, você vai trazer as pessoas para dentro da Câmara, você vai até a comunidade, você vai até as escolas públicas fazer algumas etapas do programa. É claro que os vereadores vão ter visibilidade, assim como os nossos deputados têm muita visibilidade. O deputado que é presidente da escola tem muita visibilidade, porque é o ano inteiro com eventos enormes, que ele faz abertura, que ele fala, que ele se apresenta, que ele se coloca como presidente da escola, do Legislativo. Isso é muito bom politicamente, né? Mas, claro, desde que você dê as condições de o programa alcançar os seus objetivos principais, que é levar formação, educação cidadã e tudo mais, né? Não tem problema o vereador aparecer, ele vai aparecer, ele é o representante, ele tem que aparecer, aliás, né? Ele precisa mostrar para a sociedade, olha, nós temos aqui esse programa, essa formação, esses cursos que está aberto à sociedade, né? Enfim, a gente falou mais da questão de vereador mirim e tal, mas muitas coisas a Câmara pode fazer, né? Dependendo da sua estrutura aí, você pode fazer parcerias. Se você não tem perna e braço para oferecer cursos por conta própria, contratar muitos ministrantes e tal, você pode fazer parcerias com outras instituições, as próprias assembleias, outras câmaras, enfim, né?
para levar outros cursos de qualificação profissional que não necessariamente sejam formação política. Você pode levar outras coisas para a comunidade com base nas demandas aí da sua comunidade, né? Aqui na escola, por exemplo, a gente estava organizando curso de Libras, de qualificação em Libras, enfim, muita coisa pode ser feita, né? Basta ter criatividade, pensar no que realmente vai ser melhor otimizado, melhor aproveitado pela sociedade e apresentar o projeto para os gestores, né? Para o parlamentar gestor, para os coordenadores da escola, o diretor, enfim, e tocar a ficha, né? E só fazer esse movimento crescer cada vez mais. Aí depois que a coisa estiver rodando, estiver acontecendo, a própria sociedade vai trazendo as demandas, vai dando feedback, vai dando as ideias, e aí a coisa só vai crescendo e fluindo. Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa. Queria uma escola aqui na Câmara Municipal de Calcaia. O Alan, oi Alan, tudo bem? Então, propõe aí uma escola do Legislativo, Quem sabe agora no início da próxima legislatura, né? Deixa eu ver, enfim, pessoal, tem muitos comentários aqui, eu adoraria ler todos, mas eu não consigo, senão fica meio chato para vocês. Beleza. Deixa eu ver se eu reservei mais alguma coisa para falar aqui que eu não tenha falado. Bom, eu ia falar então em relação à visão, a visão do gestor é fundamental, né? Porque como a gente trabalha numa casa política e tem uma certa oscilação de uma gestão para outra, tem gestor que enxerga a escola do legislativo de uma forma, outro enxerga de outra, né? Então, se o presidente da escola do legislativo é de uma corrente ideológica de direita, por exemplo, aí daqui a pouco entra um presidente de esquerda, a visão dele em relação à escola, em relação à formação política vai mudar. Talvez os programas vão ter um outro direcionamento e a gente precisa lidar com isso. A gente, do Legislativo, a gente já está meio que acostumado com essas mudanças, a gente tem que ter um pouco esse jogo de cintura. Isso vai mudar, isso muda, mas é importante a gente ter um projeto político pedagógico bem definido. A gente ter esses programas bem definidos, a gente saber para onde a escola está indo, o que a gente está buscando enquanto escola do Legislativo, para que essas oscilações não sejam tão fortes com as mudanças políticas, mudanças de mesa, né? Tem Câmara que muda a mesa a cada ano, outras 2 anos normalmente, né? Mas enfim, é muito pouco tempo para a gente desfazer tudo aquilo que a gente estava construindo. A gente sofre com isso aqui na Assembleia também. A gente sofre bastante com isso, com essas mudanças, né? Porque a gente está construindo todo um trabalho, um projeto, aí de repente muda tudo e a gente já não dá mais continuidade. Então, assim, ter um projeto, um plano, um projeto político pedagógico para a escola. Tem escola que tem um próprio regimento, uma espécie de um regimento, né, da própria escola, é fundamental. Porque daí quando o gestor chegar, o gestor, seja ele um vereador ou alguém de fora, um comissionado que não conheça como as coisas funcionam, se tiver isso tudo bem organizado, se tiver tudo isso já consolidado, é mais fácil para ele manter, para ele dar continuidade nesse trabalho, né? Porque se as coisas estão assim de qualquer jeito, você pode fazer o que você quiser, da maneira como você quiser, aí, meu amigo, aí a gente abre margem realmente para politicagem, né? Para outros interesses em relação à escola, não é isso que a gente quer. Então, nós, servidores técnicos, e vocês, futuros vereadores, precisam dar esse suporte, precisam ter esse entendimento, essa visão de que a escola do Legislativo, ela não pertence a um parlamentar, em que pese muitos encarem dessa forma, né? Muitos vereadores acham que ele é o presidente da escola ali, né? Que ele é o dono da escola. E a escola do Legislativo não pertence a nenhum parlamentar. Não é do parlamentar, é da Câmara, é da sociedade, tá? Ele tá ali a serviço de todos os vereadores? Claro que sim, tá sim, porque todos os vereadores são nossos chefes, né? Quem é da Câmara. Mas ele não pode, a imagem da escola não pode estar associada à figura de um único vereador.
Boa noite, doutor Danilo Falcão, meu querido amigo. Muito obrigada por ter dado uma passadinha aqui, atrasado, mas prestigiando. Não importa, antes tarde do que nunca. Doutor Danilo Falcão é um dos meus mestres, né? Especialista em processo legislativo municipal. Quem não acompanha o Dr. Danilo, por favor, siga lá o canal dele, porque ele ensina muito pra gente sobre o processo legislativo. Tem um livro incrível, maravilhoso, se você não adquiriu ainda também. Muito legal para vocês que vão começar agora nova jornada, né? Vão precisar muito desses conhecimentos em processo legislativo. Gente, tá. Eu não falei sobre o programa em si, mas já faltam 10 minutos para acabar a live. Eu acho que eu vou encerrar por aqui e vou deixar para falar sobre o programa em si em outro momento, de repente lá por dentro do meu canal no Telegram, eu vou falar para vocês sobre o programa em si, o Vereador Mirim, tá? Como que funciona, as etapas, a parte de votação, de seleção dos alunos, as etapas na escola, as etapas na Câmara, como que termina isso, né? Os projetos que os alunos apresentam, isso pode virar um projeto de lei de verdade? Não pode? Enfim, eu vou deixar para falar sobre isso com vocês lá pelo meu canal do Telegram, porque eu quero que vocês vão para lá, pro canal do Telegram, e também porque já tá acabando aqui a live, já vai cair. Tá bom? Vou mandar os arquivos PDF ali, o material que eu tenho de criação de escola do Legislativo, vou dar uma vasculhada ali nos meus materiais, o que eu achar de melhor eu vou encaminhar para vocês. E aí a gente vai conversando por aqui, tá bom? Obrigada a todos vocês pela presença, foi muito legal. Teve várias mensagens ali que eu deixei passar. Se tiver alguma pergunta, algum comentário que eu não tenha visto, me mandem pelo direct. Tá bom, pessoal? Me chamem ali no privado, que daí a gente vai trocando figurinhas, vai conversando por ali. Beleza? Então é isso, gente. Obrigada, doutor Danilo. Obrigada mais uma vez a todo mundo que tá por aqui, que ficou até o final, os guerreiros. Gente, obrigada pelo carinho de vocês de sempre, tá bom? E contem comigo sempre para o que vocês precisarem aí nessa jornada no Legislativo. Tá bom, queridos? Beijo grande. E nos vemos. Obrigada, Ana! Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.